Gostaria de agradecer a presença de todos nessa defesa pública. Hoje nós temos a número 4, a ata número 4 do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação, onde a Letícia Pedro Figueiredo vai fazer a sua defesa, né, sobre o desenvolvimento de artefatos de realidade aumentada para ensino-aprendizado de física. Agradeço a banca, que hoje está formada aqui pelo professor externo, o professor Alexandre Marino, que trabalha com a parte da realidade aumentada, né, toda essa parte de tecnologia. Temos também aqui a professora Josete Mazon, que também tem trabalhos na área da realidade aumentada e tecnologias. E temos também o professor do PPG-TIC, Giovanni Lunardi, que é um membro externo, né, nosso coordenador também do PPG-TIC, e também trabalha nessa linha de tecnologias. Agradeço também o professor Bernardo, que está participando, o professor Bernardo é o orientador, então, junto nesse trabalho com a Letícia. Bom, a Letícia tem em torno de 40 minutos para fazer a sua apresentação, e depois a banca faz as suas considerações, e o público também. Então, repasso a palavra para a Letícia, e uma boa apresentação. Primeiramente, bom dia, né, para todo mundo que está aqui. Gostaria de agradecer a banca, né, agradecer a presença de todos que estão aqui vivenciando esse momento comigo. Então, o meu trabalho, né, a minha pesquisa é sobre o desenvolvimento e validação de artefatos com realidade aumentada para ensino-aprendizagem de física voltado para a educação de jovens e adultos. Aqui eu montei um roteiro de apresentação, em que eu vou falar um pouquinho da introdução do trabalho, o referencial teórico, vou discutir um pouquinho sobre realidade aumentada, a minha proposta de trabalho, a conclusão e comentar sobre a possibilidade de alguns trabalhos futuros. Então, a introdução. Contextualizando, né, o ensino de física, ele começou lá na década de 1940. Antes disso, não existia educação no ensino de física aqui no Brasil. O ensino aqui no Brasil começou na Bahia em 1850, mas era somente o ensino de humanidades. Então, a partir de 1940, a física foi instituída no currículo, porém, essa componente curricular, né, como é dita hoje, ela era lecionada por profissionais de outras áreas, porque a demanda por profissionais formados na área da física era muito pequena, então geralmente eram médicos, engenheiros, pedagogos, licenciados em outras áreas que lecionavam essa componente. Então, a educação, né, dessa época ainda era precária. Atualmente, não mudou muita coisa em questão a formação dos professores, tá? Ainda faltam professores com formação básica de física, né, a graduação básica. A gente percebe a importância da formação continuada e, além disso, a tecnologia está sendo integrada em todas as áreas e com a educação não tem sido diferente. Então, ela está adentrando na educação com força. Com isso, né, a gente tem que refletir sobre o sistema educacional atual, justamente para utilizar a aplicação dessas novas tecnologias em benefício da educação, né, aplicar ela de forma a chamar a atenção do aluno, a motivar o aluno e deixar a aula mais interessante, mais atrativa. No cenário atual, então, a nossa educação está em transformação, não adianta negar isso, com a implantação das tecnologias, né, tudo está mudando, e a gente percebe que a realidade aumentada tem um potencial muito grande para ser utilizada nessa área. Ela já é utilizada em outras áreas, já é utilizada na medicina, em logística, em arquitetura, né, são alguns exemplos, mas ela tem um potencial muito grande para ser utilizada na educação. Através disso, a gente chega no problema de pesquisa, que é como podemos desenvolver e avaliar artefatos de realidade aumentada para o ensino de física na educação de jovens e adultos. O objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver e avaliar o processo de ensino-aprendizagem, utilizando a realidade aumentada como um aperfeiçoamento na prática do ensino de física. Alguns pontos de justificativa aqui que são bem importantes, né,
para esse trabalho. A realidade aumentada é uma inovação na educação, é uma tecnologia que está sendo aplicada, então ela é inovação, é novidade na educação. Isso traz uma reflexão para a prática docente, né, de utilizar essas tecnologias, de inovar, que inovação é sempre importante para sair daquele ensino mecânico e tradicional. O potencial que a realidade aumentada tem para ser utilizada nas aulas de ciências da natureza, né, nas aulas de física, porque ela alia, né, ela motiva muitos alunos a participarem das aulas, uma aprendizagem mais ativa por parte dos alunos, uma interação maior, tem a interação do espaço real com o virtual, que isso deixa eles fascinados, então é muito legal. Além disso, né, a visualização de eventos que não são possíveis, muitas vezes não são possíveis no ambiente real, muitas vezes pela falta de infraestrutura, pela falta de material, pela dificuldade desse professor de encontrar os materiais adequados, de montar um experimento. Aí tem toda a questão, né, de se faz demonstração, se os alunos montam, como que isso funciona. Então, a realidade aumentada, ela facilita todo esse processo, porque os alunos vão fazer a interação já com o objeto pronto. A metodologia dessa pesquisa, ela tem natureza aplicada, uma abordagem quali-quantitativa, né, tem questões abertas, tem muitos gráficos a serem analisados, e o procedimento dessa pesquisa é experimental. Bom, o referencial teórico, ele é dividido em 3 seções, que é a realidade aumentada aplicada no ensino de ciências e os métodos de avaliação de realidade aumentada. Primeiro eu vou falar um pouquinho o que é, né, a realidade aumentada. Então, eu trouxe essa figura aqui, que é adaptada de Macedo, Silva e Buriol, de 2006, que são referência, né, no ensino, na aplicação de realidade aumentada. Então, na realidade aumentada, a gente conta com um marcador, um card, né, com QR Code físico, ou às vezes, muitas vezes virtual também, disponível em sites. Com o dispositivo móvel, a gente aponta a câmera do celular para esse marcador, e com isso é feita a leitura e a projeção do objeto virtual na tela do dispositivo móvel. Porém, a cena real que está aparecendo na câmera, ela vai continuar. Então, ao mesmo tempo, né, aparece a cena real ali do ambiente e o objeto de realidade aumentada, o objeto tridimensional, ali aparecendo na tela, em que o observador vai poder interagir, né, e mexer ali no objeto. A realidade aumentada no ensino de ciências? Bom, não foram encontradas tantas pesquisas, né, nessa área, ainda é um caminho novo, né, a ser descoberto, a ser discutido, mas o que foi encontrado, todos os resultados trazem que a realidade aumentada no ensino de ciências enriquece a compreensão dos conteúdos, os alunos participam mais ativamente das aulas, as experiências tecnológicas são mais atraentes, né, porque tecnologia, os alunos ficam muito fascinados. O processo, né, de ensino-aprendizagem se torna mais eficaz, né, então a realidade aumentada auxilia nesse processo, e sem contar que com isso, com a aplicação da realidade aumentada, tem uma facilidade no desenvolvimento das habilidades e competências da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege todo o currículo de física e das outras componentes, tanto nas esferas estadual, municipal e federal. Então, todo o ensino de física é baseado na BNCC. E tem a inovação da tecnologia, o que é muito interessante, muito importante na transformação que a gente está vivendo atualmente. Nos métodos de avaliação de RA, geralmente, na pesquisa, foram encontradas muitas aplicações em livros, né? Foi pesquisado sobre o método LAIAR,
aplicativo LAIAR, que ele geralmente é utilizado muito em livros de ciências, né? Quando eu digo ciências, né, eu me refiro às ciências da natureza, física, química e biologia, então não é uma especificidade da física. Porém, nessa pesquisa, a gente embasou na pesquisa de Herbst, de 2019, em que ele desenvolveu um método de avaliação chamado MAREA, que é o modelo de avaliação de qualidade das abordagens educacionais em realidade aumentada. Então, esse método de avaliação, ele já foi validado, ele foi desenvolvido por pesquisadores, né, por professores da área da computação e da área da educação. Então, ele é baseado em ele é dividido, né, em 4 fatores de qualidade, que é a usabilidade, engajamento, motivação e aprendizagem ativa. E esses fatores de qualidade se subdividem em dimensões de avaliação, que vai desde a aprendibilidade até a complexidade, né, da utilização do material do aplicativo de realidade aumentada. Esse método, ele vai avaliar somente a realidade aumentada. Na minha proposta de trabalho, então, primeiro foi o desenvolvimento do kit de realidade aumentada, né? Foi uma conquista muito grande ver ele pronto, uma felicidade enorme. Então, foram 8 etapas principais para o desenvolvimento, demandou bastante tempo, reuniões semanais para avaliar tudo, se estava conforme os conceitos de física, se estava o mais dentro, né, da realidade possível. Então, essas etapas constam a concepção e o desenvolvimento, em que daí o projeto RA Escolas, né, composta por professores e os discentes dos cursos ali do campus da UFSC, né, de Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação. Então, a equipe era bem diversificada, né, o professor Bernardo participou também das reuniões e das etapas do desenvolvimento juntamente comigo. Na etapa 2, na etapa 1, na concepção, a gente faz uma seleção da bibliografia, né? Quais são os materiais que a gente vai utilizar como fonte para a descrição de todo o material. Na etapa 2, pesquisa e validação científica, então, a gente verifica qual é o assunto, define o tema, o que vai falar em cada card, né? Quantos cards a gente vai fazer, né, para esse kit, qual o assunto, delimitar tudo certinho, dar uma esmiuçada ali no conteúdo para já deixar tudo encaixadinho. Na etapa 3, que é a modelagem tridimensional, então é iniciada a produção dos modelos em 3D. Na etapa 4, que é a texturização gráfica, são aplicadas as texturas a esse modelo 3D. Na etapa 5, animação, então é aplicado o movimento, né? Então, os objetos ali já vão começar a se mover. Na etapa 6, são desenvolvidas as interfaces e elaborado os marcadores de realidade aumentada. Na etapa 7, é feita toda a programação do ambiente dentro do aplicativo, né? Dentro do kit, tudo bonitinho. E também aplicando os recursos de interação, né? Os botões, os insights ali para o observador poder manusear, poder mexer, poder interagir com o objeto de realidade aumentada. E a etapa 8, o teste final e validação técnica. Então, é feito toda uma revisão de todo o conteúdo, de todos os modelos, de ver se está tudo dentro dos conformes, tudo de acordo com os conceitos de física, e o teste, né, para ver se está tudo funcionando, tudo bonitinho, certinho. Ainda falando sobre as etapas do desenvolvimento, o domínio dessa pesquisa é voltado ao ensino da componente curricular física, mais especificamente o conteúdo de ondulatória. Então, o kit de realidade aumentada, ele conta com 23 cards, e existem 2 temas, né, 2 áreas da física que constam dentro desse kit, que é a ondulatória e ótica.
Nessa pesquisa foi voltada para o ensino de ondulatória, a parte de óptica não foi aplicada. O público em que foi desenvolvida a pesquisa, a educação de jovens e adultos, que envolve estudantes, é uma turma bem heterogênea, envolve estudantes com 18 anos até mais de 60. Então, tem o pessoal que já está imerso, né, na tecnologia, e tem o pessoal que está há muitos anos fora da escola, que nunca ouviu falar de física, não sabe o que é física. Então, é uma turma bem heterogênea, mas é uma experiência muito gratificante. E como ferramenta foram utilizados os dispositivos móveis e o aplicativo Zapar. Esses dispositivos móveis, um adendo, eles são disponibilizados, né, em tablets pelo governo estadual. Porém, a gente não conseguiu utilizar os tablets disponibilizados pela escola, então cada aluno utilizou seu próprio smartphone, cada aluno utilizou seu próprio celular para poder participar e interagir da aula. Na aplicação, aqui eu trouxe um videozinho bem curtinho que vai mostrar um pouquinho desse kit, né, um pouquinho do funcionamento do kit. Então, vou passar aqui para vocês. Ondas transversais, mostre que o modelo é constituído por uma corda e duas legendas. A partir do card Ondas longitudinais, mostre que o modelo é constituído por uma mola e duas legendas. A partir do card Onda em corda, mostre que o modelo é constituído por uma corda com uma extremidade fixa e outra modelo com a extremidade móvel. Então, só para vocês, né, sentirem o gostinho de como que é o kit de realidade aumentada de física. Esse aqui é um vídeo de apresentação do kit, né, para as oficinas, para liberar para os professores. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu trouxe só um pedacinho aqui para mostrar o funcionamento do objeto de realidade aumentada ali dentro do aplicativo. Ondas transversais, mostre que o modelo é... Na amostra, então, o local de aplicação. Então, o local de aplicação dessa pesquisa é o Centro de Educação de Jovens e Adultos de Criciúma, e algumas unidades descentralizadas do SEJA de Criciúma. Então, foi aplicado em Criciúma, na Forquilinha, na Içara e em Cocal do Sul. Ao total, participaram 60 estudantes dessa pesquisa, né, porque algumas turmas eram maiores, outras menores, então, o total foram de 60 estudantes. A idade, como já comentado, varia de 18 a mais de 60 anos, né? Mas as questões dos questionários, eu pude verificar que a maioria dos estudantes tem na faixa de 18 a 30 anos. A componente curricular de física, né, o conteúdo sobre ondulatória, e o tempo de aplicação foram de 5 aulas. Por que 5 aulas? Porque no SEJA, na educação de jovens e adultos, as componentes curriculares, elas são lecionadas por semestre. E cada aula, que vai das 6h30 às 10 da noite, né, são 5 aulas numa noite só. Então, foi aplicado em uma noite dessa, porque lá é tudo muito rápido, passa tudo muito rápido, então 5 aulas foi o suficiente para aplicar, para desenvolver e para os estudantes conseguirem responder os questionários. Nas etapas de aplicação, então, foi desenvolvido o plano de aula, que foi elaborado de acordo com a BNCC, né, que é o documento que rege todo o currículo, que rege todos os planejamentos. Porém, foi seguido o modelo que é disponibilizado pelo SEJA, né? Tem um modelinho ali que a gente vai digitando e vai montando o plano de aula. O questionário Maréia, né? Foram 2 questionários, então. O primeiro foi o questionário Maréia, já validado por Herbst, então, como eu já citei, para avaliar a tecnologia. Então, são 37 questões
que vai do concordo totalmente ao discordo totalmente, né, com 5 opções de resposta. Mas ao total, como tinham as questões introdutórias de saber a faixa etária, de saber o sexo, a instituição em que estava sendo aplicado o questionário, então de 37 passa para 42 questões. E as dimensões de avaliação, né, os fatores de qualidade ali, que são avaliados em relação à usabilidade, engajamento, motivação e aprendizagem ativa. No questionário 2, foi investigado se houve realmente, né, eficácia, se houve aprendizagem, se houve diferença nessa aprendizagem, nesse processo dos conceitos de física com a aplicação da tecnologia de realidade aumentada. Aqui eu trouxe alguns dos gráficos dispostos lá no texto da dissertação. Então, aqui fala um pouquinho sobre a usabilidade, né, uma questão que envolve a dimensão de avaliação, aprendizibilidade, em que questiona, né, se foi fácil ou não aprender a utilizar esse aplicativo. E como a maioria das respostas de toda a pesquisa foram positivas, nessa aqui não foi diferente. Então, 70% dos estudantes que responderam concordam e 16% concordam totalmente, que é o que está ali em roxinho e em verde mostrando. No engajamento, que é a dimensão de avaliação, atenção focada, o conteúdo educacional deste aplicativo despertou minha curiosidade. Então, novamente, né, uma resposta bem positiva, 64% dos estudantes disseram que sim, que despertou a curiosidade, e 18% concordaram totalmente. Eles ficavam, assim, um pouco confusos ali, se respondiam, se concordavam totalmente, mas eu assim, não, é vocês que têm que responder, que eles são muito de estar perguntando, né, estar tirando dúvidas, então eu deixei por livre e espontânea vontade deles. Na motivação, a dimensão de avaliação, satisfação, se eles estavam confiantes de que aprenderam o que deveriam depois de usar o aplicativo. Então, novamente, né, muitas respostas positivas, 60% concordam, 16% concordam totalmente, né, as respostas ali negativas foram bem pequenas, comparadas com a positividade do resultado. Na questão sobre a aprendizagem ativa, né, que é o último fator lá de qualidade, a dimensão de avaliação feedback. Então, as simulações desse aplicativo são úteis para o meu aprendizado? 70% concordaram com a afirmação e 16% concordaram totalmente. Percebam que nessa questão aqui, ninguém discordou, né, ninguém disse que não era útil para o aprendizado. Teve uns ali que ficaram nem discordo, nem concordo, mas não teve nenhuma resposta negativa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma das questões que compuseram o questionário 2 para avaliar os conceitos. Então, a questão, né, para você, o que é uma onda, já que o conteúdo de ondulatória, e 46,7% acertaram a questão, dizendo que é uma perturbação que se propaga através de um meio. Alguns estudantes ainda ficaram em dúvida, mas, como eu citei, o SEJA tem turmas bem heterogêneas em questão de idade, e, além disso, eles trabalham o dia todo, e daí nem sempre eles conseguem chegar exatamente no horário das 6h30, que é quando inicia a aula. Então, alguns, né, possivelmente não participaram dos primeiros minutos de aula em que foi exposto, em que foi delimitado, né, explicado todo o conteúdo. Então, às vezes, isso pode gerar alguma dúvida, e daí eles usam do senso comum mesmo para poder responder. Outra coisa que eu queria discutir antes dos resultados é que dos 60 participantes que responderam os questionários, nem todos responderam o questionário Maré. Então, houveram 60 respostas no questionário 2 e 50 no questionário Maré. Essa diferença, ela pode ter ocorrido devido à extensão, né,
da quantidade de questões do questionário Maré. Então, pode ser que tenha desmotivado os alunos a responder, e daí, como as respostas ali eram todas parecidas, né, pode ter causado um pouquinho de confusão, e eu deixei livre para eles responderem durante a aula, então, deu uma diferencinha na quantidade de respostas. Nos resultados, né, então, aumento na motivação, sem dúvida disso. A aula foi muito interessante, eles já quiseram saber quando que ia ter essa tecnologia de novo, que eles gostaram bastante. A interação deles aumentou. Então, como eu já citei antes, eles utilizaram o celular deles. Por quê? Os tablets não funcionaram. E a internet da escola também não funcionou. Então, eles usaram os seus próprios smartphones e a sua própria internet. E alguns, né, que não levaram celular ou não tinham celular ali no dia da aula, acabaram sentando em dupla, né, acabaram se reunindo, então eles interagiram muito entre si, um emprestou o celular do outro para poder mexer um pouquinho, para ver como é que apertava nos botões, tinha alguns cards lá que tinham som, então eles gostaram bastante. O desempenho aumentou ao longo da aula, foi muito interessante. A aprendizagem ativa, né, então o professor deixa de ser o detentor do conhecimento, deixa de ser aquela aula tradicional, somente o professor falando, aquela aula expositiva com conteúdo no quadro, ou exposto em PowerPoint, mas geralmente lá no Seja é quadro e professor, e a menor abstração dos conceitos de física, né? Porque a parte de ondulatória é um conteúdo bem abstrato, que geralmente não é explicado nem na educação de jovens e adultos e nem no ensino regular. Então, os alunos acharam o assunto muito interessante, gostaram bastante, e eles tiveram uma menor abstração dos conceitos, já que fazer experimentos nessa área é um pouquinho mais difícil. Então, foi muito interessante o resultado. Como conclusão, o objetivo da pesquisa foi cumprido, o objetivo geral, tanto no questionário Maréia quanto no questionário 2, as respostas foram positivas e corretas, né, houveram somente algumas respostas ali negativas, mas como eu falei, né, às vezes a questão do horário, que eles chegavam atrasados, não puderam acompanhar a aula inteira, pode ter levado a essas respostas errôneas. Para trabalhos futuros, fica aqui, né, a possibilidade de analisar a acessibilidade dentro do aplicativo de realidade aumentada e também expandir para outras áreas da ciência da natureza, já que tem os kits, né, de química e biologia. Então, expandir tanto para química quanto para biologia e também para o ensino regular de física, não somente, né, nessas outras áreas. Então, aplicar a parte de ótica na educação de jovens e adultos, ou então no ensino regular, para ver como que seriam os resultados, né, deixar uma pesquisa mais rebuscada, mais completinha. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Agora, não sei se eu falei muito rápido, né? Eu tenho esse costume, mas gostaria de agradecer a todos e estou aí agora aberta a perguntas, né, no geral. Ok. Muito obrigada, Letícia. Agora, então, vou passar a palavra para a banca examinadora. Vamos começar pelo membro externo. Então, agradeço ao professor Alexandre Marino por ter aceitado prontamente o convite. Então, eu repasso a palavra para fazer as suas considerações. Bom dia, Letícia, bom dia, professora Eliane, professora Josete, professor Bernardo, professor Giovanni, todos os colegas que estão aqui assistindo, né, a defesa pública de dissertação da Letícia. Eu que agradeço o convite, professora Eliane, né, o seu convite é uma convocação e eu fico, assim, encantado, né, quando eu vejo uma pesquisa aplicada desse belo projeto de realidade aumentada nas escolas, né? Isso é muito, muito gratificante mesmo. Parabéns pela sua apresentação, Letícia. Você demonstrou segurança, domínio do assunto, né? E assim, de fato, né, a tua participação como pesquisadora durante todo esse processo, né,
de elaboração da sua dissertação, né, do seu projeto de pesquisa e o seu desenvolvimento, né? Isso é muito bom para a gente que assiste e busca avaliar e colaborar, né, com esse momento, né? Porque quando a gente lê a dissertação, a gente está lendo uma proposta de um texto que é frio, né? E quando você fala sobre ele, a gente vê como você se envolveu, a emoção que você pôde expressar, né, na sua apresentação, e o seu domínio em relação a isso, né? Então, eu fico muito feliz, parabéns pela apresentação muito segura, né? E aí eu vou agora apresentar algumas considerações e fazer algumas perguntas para que você possa aprimorar, né, no sentido de analisar junto com os professores orientadores, né, Sim. o orientador e o coordenador, para saber se é interessante incorporar, né, também, né. Mas já antecipo, né, que a sua dissertação, ela tem todos os elementos estruturantes de uma dissertação, né, eu participo de vários programas de pós-graduação, eu observo que alguns programas estabelecem, então, uma formatação específica, ou um pouco diferente, né, principalmente quando você fala em mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, né, em algumas áreas sociais humanas, tecnologia, né, mas eu considero que ele está estruturado, né, não vou aqui pedir para você mudar capítulo, trazer assunto para cá e para lá, ele está lá, né. O que eu vou sugerir é que você incorpore, né, alguns termos, alguns conceitos, né, para, de fato, enriquecer. Por que eu falo isso, né? A professora Josete, a professora Eliane já me acompanham há um bom tempo, né? Eu participo de um evento chamado BET London, que é o maior congresso britânico, né, de educação tecnológica, né? E eu conheci esse evento quando eu fiz o meu pós-doutorado na Open University, na Inglaterra, né? E fiz o meu pós-doutorado no Instituto de Mídia e Conhecimento, né? Onde eu conheci as pessoas que desenvolviam os artefatos de realidade aumentada nos projetos da BBC e da Open, né? E que a gente conseguiu, né, trazer aqui para o Brasil, né? E o LabTech é referência, né? Não só no Brasil, já é referência mundial, né, do uso de tecnologias digitais na educação, né, e uma coisa que me chama a atenção, né, é que esse tema é um tema muito pesquisado, é um tema que tem vários artigos, você trouxe alguns deles, né, mas é um tema que as pesquisas se restringem a desenvolver um artefato, um objeto, a maioria, né? Um artefato, um objeto e escrever sobre isso, né? Eu não sei, professor, o número exato, professora Eliane, mas passamos de 230 artefatos, né? 340. 340, né? 340 artefatos. Acho que vai fechar uns 350. Isso, né? Então, assim, toda hora está crescendo, né? E isso é muito legal. Só o de física são 20, né? São 20 artefatos, né? Isso é muito bacana. E tem assim, algumas palavras-chave que eu acho que você pode incorporar, e quando você fazer o seu abstract em inglês, certamente vai cair na internet, vai cair na rede, no mundo, né? E vão chamar a atenção das pessoas que pesquisam sobre isso, né? O tema que a Unesco está cravando, e o tema também que foi, assim, de certa forma, muito batido, né, lá no BET London, é o tema da transformação digital, né? Nós vivemos um momento onde a transformação digital, ela está presente nas nossas vidas, né? A gente ainda não acabou isso, a gente está em processo, né, de transformação digital, e o que é interessante, né, o teu trabalho, ele representa algo aplicado, né, prático, né, é um case, né, de transformação digital na educação, no ensino de física, né,
Então, eu acho que é interessante você levar para o teu resumo, quem sabe trabalhar um pouquinho, um parágrafo lá na introdução, né, de que a transformação digital é super atual, né, e isso já também traz uma perspectiva, por que não, você pensar numa tese, né, lá na frente, e que possa trabalhar também com esses conceitos de transformação digital, e aí vai para um outro tema também, que está sendo também cunhado, né, em paralelo, né, com a transformação digital, que é a educação aberta, né? O que é educação aberta, né? É a gente, de fato, entender que o processo de educação, ele pode ser formal e não formal, né? Ele pode ser o formal, onde a gente está dentro de uma escola, fazendo um curso, né? Ele pode ser não formal, né? Quando a gente se apropria das informações que nós temos disponíveis e a gente estuda, desenvolve, trabalha o nosso conhecimento, né? E isso é uma coisa interessante, né? A educação aberta, junto com a transformação digital, né? Ela traz a possibilidade de a gente expandir o nosso momento de aprendizagem, né? Então, até depois eu posso compartilhar alguns textos, né? Se você tiver interesse e quiser incorporar um pouquinho isso na introdução, né? Eu acho isso bem bacana, né? E aí também tem uma outra questão, né? Além da BNCC, né, que você traz na justificativa, que o trabalho está alinhado, né, e isso é uma contribuição muito importante, o teu trabalho também tem uma contribuição muito importante com a Política Nacional de Educação Digital, né, que é uma lei nova, né, foi sancionada em 2023, né, mas é uma lei, né, e a tua pesquisa traz uma contribuição para a Política Nacional de Educação Digital, né? Então, seria interessante também, né, incorporar, né, esse tema da Política Nacional de Educação Digital, né, onde a relatora, né, dessa lei foi a deputada Angela Min, né, que é madrinha, né, desse belo projeto, né, de realidade aumentada nas escolas, né, com a alocação de recursos, né, para que a gente pudesse desenvolver todos esses conteúdos, né. Então, na introdução, faço esse apontamento, né, e aí, na introdução ainda, eu pude observar que o teu programa de pesquisa, teu objetivo geral, estão bem claros, né, os teus objetivos específicos, eu fiquei assim pensando, será que a gente não consegue reduzir um pouquinho, né, porque, claro, você faz o passo a passo, né, mas esse passo a passo, ele pode ser agrupado, né? De repente, objetivo específico A, o B, o C, o D, né? Até para que você possa, quem sabe, né, pensando em publicações, considerar que um objetivo específico A e B pode ser um artigo, o C pode ser outro artigo, né? Seria interessante, de repente, né? É apenas uma organização do texto, tá? Não estou aqui pedindo para você excluir, é só, quem sabe, juntar, agrupar, né? Para que você tenha objetivos específicos, assim, não, é claro, a tua figura você mostrou, você apresentou, né? Achei bem interessante, né? Ok. Aí, depois, a metodologia dentro do capítulo 1, né? Então, você fala do tipo de pesquisa, você fala dos sujeitos, né? Eu acho que seria interessante você incorporar mais 2 parágrafos, né? O primeiro parágrafo, lá no final, né, do item, falando sobre a técnica de coleta de dados, né? Você usa o questionário, você faz, claro, pesquisas documentais, né? Como o caso da BNCC e outras coisas, né? Mas a gente só descobre qual foi a técnica lá no momento em que você aplica a pesquisa, né? Então, seria interessante você escrever, né, e referenciar isso lá no capítulo 1, né? Segundo fulano de tal, a coleta de dados pode ser por dados primários, dados secundários, né? Nessa pesquisa utilizou esse questionário, 2 questionários, né? Um referente à metodologia, outro referente ao ensino, né? E, então, só deixar lá, não precisa desenvolver, você desenvolve lá na frente, né? E outro sobre as categorias de análise, né? Essas categorias que estão relacionadas a um modelo, né, no primeiro questionário, e depois, né, ao desenvolvimento da atividade de aprendizagem no segundo questionário,
deixar, quem sabe até fazer uma figura, né, que você pudesse representar isso, né, porque eu achei bem interessante. Você pega um modelo teórico, né, de avaliação, né, do uso da tecnologia, né, e depois você pega um outro questionário. Eu fiquei curioso para conhecer esse segundo questionário, porque no teu trabalho, o teu anexo só tem o primeiro questionário, né? Aí eu fiquei curioso, assim, que tipo de pergunta que ela está fazendo? E aí eu identifiquei lá quando você apresenta, né, os gráficos, né, as questões. Aí eu fiquei imaginando, será que tem mais perguntas que ela fez? Né? Então, se você puder colocar lá na metodologia, né, essas categorias bem resumidas, né, e quem sabe colocar, né, o instrumento de coleta de dados e a categoria de dados, você faz uma referência ao anexo A e ao anexo B. Né, o anexo A já está lá, Uhum. no anexo B você coloca o questionário que você aplicou também, né, o segundo questionário, né. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando você foi fazer o segundo questionário, você utilizou como referência os 20 cards? Não, eu usei só a parte relacionada à ondulatória. Agora eu não me recordo quantos cards que são. Certo. Então, seria interessante, né, você descrever isso na metodologia também, né? Ou seja, o, o, o projeto, ou programa, né, RA nas escolas de física, tem 20 cards, né, e você utilizou essa temática, né? E aí você pode, porque você mostra os cards depois lá na frente, né? Uhum. E aí, ótimo, aqueles, né? Então, é só de repente colocar essa informação, né? Acho que seria interessante para que você pudesse dizer, olha, dos 20 eu utilizei esses aqui, né? Dessa temática específica, né? Ótimo. Que mais? Ok. Aí, lá, ok, metodologia, os 20 cards. Ok. Aí a gente tem depois a revisão teórica, né? A revisão teórica, gostei muito, observei que você fez uma pesquisa bem interessante, né? Se a gente for fazer uma pesquisa um dia, ou faz depois outra semana, já vai aparecer muita coisa nova, né? E de fato, isso é interessante, né? É muito interessante. Mas entendo que ela está de acordo, está tudo certo. Quando você faz a sua apresentação da aplicação, né? Aí você fala do EJA, né? O que eu achei interessante, né, é que você faz a descrição da escola, né? Agora, assim, pode ser apenas uma perfumaria, vamos dizer assim, mas eu acho que seria legal você colocar um mapa de Santa Catarina, um mapa de Criciúma, colocar a escola, né? Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que alguém lá, sei lá, em outro país, né, vai querer ler o teu trabalho, né? É legal você fazer um georreferenciamento, né, daquela unidade, daquela escola, né, que oferece o EJA. Então, se você pudesse, de repente, fazer isso, eu acho que ficaria bem interessante, né? E aí, naquela escola, né, você fala dos estudantes, né, você faz a aplicação do questionário, e uma coisa que eu achei, assim, que você poderia, quem sabe, colocar em anexo, poderia ser também mais um anexo, é o plano de ensino, né, da disciplina de física, porque eu achei, assim, que ele ocupou um espaço muito precioso, vamos dizer assim, né, do item, deixa eu ver qual que é o item aqui, é o capítulo 4, né, deixa eu ver aqui, opa, aqui, do capítulo 4, né, não, capítulo 5, plano de aula, né,
Isso. Plano de aula, né? Quem sabe você, porque ele ocupa aqui, ó, 1, 2, 3 páginas, né? Quem sabe você pode fazer um parágrafo falando do plano de aula e deixar em anexo, né? Porque, ou descrever, de repente, né? Quais foram, porque, por exemplo, a ação metodológica, né? Você pode dizer que pode fazer um parágrafo que a ação metodológica, o plano de aula considerou o objeto do conhecimento, ondas, né? Os específicos, habilidades esperadas, de repente fazer uma síntese, né? Não precisa descrever tudo e faz uma menção para o anexo, né? Acho que seria interessante, né? Aí vem a seguinte questão, né? Aí você fala dos 2 questionários. Você chama o questionário 1 de maré, né? Que é o método, né? Sim. E depois, o segundo questionário, eu não sei se, de repente, você poderia dar um nome também, né? Porque você coloca assim, ó, questionário maré, nos gráficos, né? E Sim. depois você fala do questionário 2, né? Ou você chama, de repente, o questionário maré de 1 e faz um parágrafo só dizendo que 1 é o maré, né? E deixa o 2, e o 2 diz respeito, né, ao processo de ensino-aprendizagem, né? Certo. Né? E outra questão, eu pude também observar que no primeiro questionário você apresenta alguns gráficos, né? E aí eu entendi que você explicou, e você explicou muito bem, que, na verdade, cada questão é uma linha do formulário maré, né? Então, por exemplo, a questão 37 é da linha 37, né? A questão que é o gráfico, por exemplo, o gráfico 15. O gráfico 16 é a questão 40, né? Aí eu fiquei assim, curioso, né? Por que ela não colocou a questão 38 e 39? Pulou para 40, né? Aí eu fui ver lá embaixo, no anexo A, né? Que, claro, você deu evidência naquelas linhas, né? Que para o teu trabalho são mais significativas, né? Então, se você pudesse, de repente, antes de começar a falar sobre as questões do questionário 1, você já apontar quantas questões você vai apresentar em relação ao questionário 1, né? Porque eu vejo aqui que você faz um gráfico da questão 7, um gráfico da questão 9, um gráfico da questão 10, um gráfico da questão 11, um da 14, um da 16, um da 17, um da 19, um da 23, um da 25, um da 26, um da 30, 33, 35, 37, 40. Então são 41, 17, né? Isso. 41 gráficos, não, 17 gráficos, né? De 41 questões, né? Ou um pouco mais. Posso falar? Sim, claro. Então, é porque ali, no questionário Maré, cada dimensão de avaliação, ela conta com mais de uma questão. Então, daquelas dimensões ali do cantinho, né, que vai da previsibilidade até a complexidade, cada dimensão daquela dali, às vezes tem 2, 3, aí eu selecionei uma de cada para poder colocar os gráficos no trabalho. Perfeito, entendi. Olha que bacana. Essas dimensões são as categorias de análise que você utilizou, né? Então, lá na metodologia, se você puder falar que as suas categorias de análise do questionário 1 refere a essas dimensões, aí você já deixa claro para a gente que você vai ilustrar os achados de cada dimensão, né?
Então, legal. Então, assim, antes de você apresentar os gráficos, você deixa claro essas dimensões, né, que você vai ilustrar os achados em cada uma das dimensões. Né? E na metodologia você dá o nome dessas dimensões. Pô, fechou. Agora me esclareceu, né? Agora ficou redondo. Porque quando a gente lê o trabalho, a gente fica com mas por que ela escolheu essa questão e não escolheu outra, né? Aí, claro, né? Você já matou a charada, porque ela se relaciona às dimensões específicas, né? Ótimo, ótimo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Será que seria possível, ao final, porque você mostra os achados do modelo, né? Questionário 1, e você também faz a validação, né? Da aprendizagem do 2, né? Sim. Eu fiquei assim imaginando, deixa eu até aqui, para não perder a sequência. Você chama aqui, ó, o 5.2.2, questionário 2. E o 5.2.1 é o questionário 1. Né? Será que você não poderia criar o 5.2.3 ou 5.3 e fazer uma síntese antes de chegar na conclusão? Síntese dos resultados da pesquisa. Certo. Né? E aí, nessa síntese, você, quem sabe, sugestão, né? Você poderia fazer um quadro falando sobre os principais achados no questionário 1, os principais achados no questionário 2, né? Aí você pode falar sobre as dimensões e também falar sobre o ensino-aprendizagem. E aí você faz um fechamento e você parte para as conclusões que estão relacionadas aos objetivos da tua pesquisa. Eu acho que com isso o trabalho fica, né, bem valorizado, né? E aí eu encerro as minhas considerações, né? Mais uma vez, desejando sucesso e, por que não, né? Fazer um doutorado aí, seguindo essa tua brilhante pesquisa aí. Tá bom, Letícia? Obrigada, professor. Imagina. Obrigada. A expectativa agora é o doutorado. É isso aí. Sucesso. Obrigada, professor Marino. As considerações, né, a gente está gravando, depois a gente vai rever os vídeos, todos esses detalhes, e vamos tentar atender todas as possíveis alterações, né, conforme as suas sugestões. Só eu vou corrigir, é 240, até eu falei 340, mas não é. São 11 temas, em torno de 20 e pouco cada tema, então estamos em termos de 240. E também lembrando que o professor Marino, né, o idealizador do RA Escola, né, ele que trouxe a ideia, né, estava na Open e acompanha, fomenta a questão financeira, então é uma pessoa bem importante aí para o projeto RA Escola, da qual a Letícia está aplicando, então, a dissertação dela. Então, obrigada, professor Marino. Obrigado, professor, muito gentil, obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para a professora Josete. Bom dia, Letícia, bom dia aos colegas da banca e aos demais que estão aqui presentes também, né, te prestigiando nesse momento. Primeiro, agradecer o teu convite, o convite da Eliane, né, eu gosto muito de participar também das bancas que a Eliane, como diz o professor, nos convoca, né, porque é uma satisfação, a gente já está há bastante tempo nessa parceria e participar de uma banca, né, que trouxe a realidade aumentada, né, como tema satisfatório. Né, a gente vê que vocês têm esse interesse, que se engajam também nesse tipo de pesquisa. Então, eu vou começar também fazendo algumas considerações. Primeiramente, te parabenizar, né, você e a Eliane, pela pesquisa maravilhosa que vocês fizeram, né. Já começo dizendo que você participou, né, de todas as etapas, inclusive do desenvolvimento dos cards que você fez a validação, então isso é uma coisa bastante importante e relevante no teu projeto, né, sua pesquisa, porque desenvolver os materiais, né, te trouxe com certeza uma proximidade maior com o tema, né, você conseguiu dar, assim, as suas características, inclusive do material, né, que você está validando. Então isso é bem interessante, sim, né, todo o teu processo de acompanhamento do desenvolvimento dos cards, né, de física. Além disso, como o professor Marino já fez os apontamentos, a grande maioria, né, dos apontamentos do professor foi o que eu também observei, então falar depois do Marino é bem difícil, mas vou tentar também dar minhas contribuições, né. A aplicação, então, que você fez é algo extremamente relevante, né, a gente
tem adotado essa prática, né, que eu acho que é muito importante para que aquilo que a gente produz realmente a gente saiba se ele tem o efeito que a gente pensa que ele vai ter lá na ponta, né, lá onde ele vai ser utilizado mesmo, que é a utilização pelo estudante, pelo professor. Então, a validação é uma etapa que eu considero muito importante de tudo aquilo que a gente desenvolve, né, enquanto pesquisa. E tu teres feito essa aplicação, eu vejo que é uma questão muito relevante do trabalho, né? E ainda vou além, né? A gente tem aplicado muito com estudantes de quinta, oitava, ensino médio. Você pegou um público que eu penso que não tenho esse conhecimento, mas eu acho que a gente não tinha ainda feito esse tipo de validação, né? Adultos do EJA, né? Então, é um público bastante diferenciado. São pessoas, como você mesmo citou ali no texto, né? Muitos deles estão muito tempo afastados da sala de aula, né? Então, você levar essa tecnologia, já levar uma tecnologia já é uma coisa diferente, né, para eles. Estão, na época deles, na grande maioria, só estudou pelo livro, quadrigismo, não era nem pincel ainda, né, um quadro branco e data show. Era retroprojetor, sei lá o que era, porque veja, assim, mais ou menos até da minha faixa etária. Então, foi dessa forma que eu estudei que eu comecei a dar minhas aulas. Então, levar essa aplicação, né, para esse público já é um grande feito. Eu acho que você ousou fazer isso e achei muito interessante a escolha da tua amostra, né? E ainda enfrentar os problemas que a gente às vezes enfrenta, né, no uso da tecnologia, que é o problema de conexão, que a escola às vezes nos diz, olha, tem rede, tem conexão, a gente tem tablet, daí você chega para fazer a aplicação e as coisas não funcionam. Então, isso é mais um desafio, né? Contar com do próprio estudante para que você possa aplicar, né, a sua pesquisa. Então, acho que você enfrentou grandes desafios para fazer essa sua dissertação, desde a elaboração do card, né, de participar de todo o processo de criação, desenvolvimento, né, e depois levar essa aplicação para um público tão específico como é o público do EJA. Então, já te parabenizo por todo esse desafio, né, que você se propôs aí durante o desenvolvimento dessa sua dissertação. Obrigada. Bom, e assim, eu contribuindo um pouco também com aquilo que o professor Marino já fez de apontamentos, né, o que a gente está aqui para falar, né, Letícia, é justamente para tentar melhorar ainda mais, porque a dissertação ela fica pública, né, as pessoas vão consultar, vão se inspirar naquilo que tu já desenvolveu para também, né, buscar outras alternativas dentro daquilo que você já está apontando como lacuna, né, então a gente gosta sempre de deixar os trabalhos bem redondinhos, o melhor possível. Ele já está muito bem escrito, acho que você fez um levantamento muito importante, né, na questão da revisão bibliográfica, da etapa toda da literatura que você for buscar, né, assim, de todos os sentidos, mas a gente, como o professor já apontou, a gente tem algumas sugestões também, tá? Então, eu sugiro, assim, para que vocês fizessem uma revisão do texto, porque a gente encontra os verbos, assim, em diferentes situações. Ou ele está no presente, ou às vezes ele está no passado, né? Ou até está no futuro. Então, assim, eu tenho que fazer uma boa revisão para ver, assim, ó, por exemplo, se você está falando da sua metodologia, ela já foi aplicada, né? Então, assim, não cabe colocar no presente, né? Coloca tudo no passado, isso dá a conotação, assim, do trabalho que já foi feito, né? Então, cabe, assim, uma leitura um pouco mais minuciosa, né? De todo o texto, assim, porque a gente encontra desde o resumo até a parte final, na conclusão, assim, né? Tem coisas que eu acho que poderiam ser um pouquinho mais ajustadas na questão dos verbos mesmo que você está utilizando, tá? Para deixar, assim, um pouco mais refinado o trabalho, na questão da escrita. Tem outras sugestões também, né, que eu vou depois apontar para vocês, que são pormenores, assim, mas que eu acho que é importante a gente rever, né, assim, para deixar a dissertação pública. A outra questão que o professor já apontou é a questão, assim, ó, deixa eu só ver tá. Da questão, como o professor já nos falou, eu fui meio que riscando aqui, mas eu vou comentar também, da questão dos gráficos, né? Você coloca os gráficos, o plano, né? Eu acho que o plano de aula também poderia ir como anexo, deixa a dissertação mais limpa, né? A gente chega lá, vai ver que você utilizou, que você fez um planejamento para sua aula. Os gráficos que estão em Pixar, eu não sou muito adepta a esse tipo de gráfico, né? Assim,
porque eu acho que ele ocupa bastante espaço, às vezes, mas também é característica de cada um na apresentação dos resultados, sabe? Então, se quiser deixar, também não vejo problemas em deixar dessa forma, né? Eu gosto mais do gráfico em barra, acho que ele fica mais representativo, né, do que o gráfico assim em pixel que vem seguido do outro. Acho que talvez poderia até juntar algumas informações em um gráfico de barras único, sabe? Alguns tipos de pergunta que tem um pouco conexão entre elas, deixar numa coisa só com um gráfico de barras, mas isso é uma coisa que depois vocês podem analisar também e pensar se querem modificar ou não. Não é algo que vá desmerecer nada no trabalho. A outra questão é que, assim, quando a gente coloca figuras que eu percebi ao longo do teu texto, você não cita elas no texto. Eu acho que era importante, por exemplo, né, quando você está falando de um determinado resultado que você obteve, né? Então, diz assim, ó, conforme a figura tal, entendeu? Né? Você traz ali a descrição do que você observou naquele questionamento do gráfico, né? Mas você não chama a figura. Então, vem o texto e embaixo está o gráfico de pizza, por exemplo. Mas não está ali dizendo que aquela informação que você está nos dando, ele está naquele gráfico abaixo. A gente vai ver depois que vem embaixo a pergunta da qual você falou acima, entendeu? Então, acho que é importante, assim, no final do texto, você fazer esse chamamento. Ou você passar a figura para cima, né, e trazer o texto abaixo dela, falando também que é conforme a figura X, né, e daí fazer essa relação, sabe, entre o que você está apresentando da imagem com aquilo que está descrito no texto. Então, a gente tem que fazer essa ligação entre uma coisa e outra, porque o leitor, às vezes, fica meio perdido, né? Onde é que está esse gráfico que ela está falando? Está embaixo, está na parte de cima, né? Não tem essa referência. Acho que isso era bem importante incluir também, né, na questão, para se tornar mais nítido, assim, né, aquilo que a gente está lendo. A outra questão, Letícia, que eu gostaria de apontar é que, assim, ó, você coloca que a fonte dos gráficos é um autor, né, o Erpit, acho que é isso, né, o nome dele, et al. 2019, mas a fonte do gráfico é tua, né, você já coloca na metodologia que você usou o questionário dele para fazer a aplicação, né, mas a fonte, quem trouxe aquela informação ali para nós, né, para o leitor, foi você. Então, a fonte é sua, não é dele. Porque senão parece que você está apresentando dados de outra pessoa, né? E, na verdade, você pegou o questionário dele, fez a aplicação, então as respostas são da tua pesquisa, né? Então, eu pedi, assim, você retirar essa informação que está aqui, né, embaixo de cada um dos gráficos. A adaptação não precisa ser citada aqui, você vai citar essa adaptação lá no seu texto, né, da metodologia que você cita, que você coloca esse gráfico, esse questionário adaptado do EPIC, né, então é ali que você vai dizer que foi adaptado pela autora, que você fez adaptações para utilizar ele, mas não abaixo das imagens, tá, ali das figuras, né, de gráfico, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu queria fazer alguns apontamentos aqui ainda para você. E eu vejo assim, né, o professor Marino colocou também a questão de um fechamento. Tem algumas coisas que eu não vou falar, porque o professor já apontou, né? Eu vejo assim, você trouxe uma fundamentação teórica muito boa, você levantou vários artigos, né, na revisão bibliográfica, você trouxe, inclusive, autores, né, como o Albenara, e fala exatamente do que você está falando, que você conseguiu ver na sua pesquisa, que é a motivação por meio da validação que você fez. A motivação, a satisfação, o aumento do desempenho, né, que os estudantes que também você entrevistou falaram isso. Mas você não cita isso em momento algum. E os teus dados corroboraram com as pesquisas que você fez o levantamento, né? Então, acho que esse fechamento também, Letícia, é extremamente importante, como o professor já apontou, sabe, ali no final, antes da tua conclusão, né? Fazer uma pequena discussão do que você observou nos seus dados, né? Até para enfatizar que, às vezes, o uso da tecnologia, né? Assim, tem pessoas que ainda são um pouco avessas, né, a essa questão do uso da tecnologia nas aulas, né? Gostam mais daquela questão, assim, de ainda ser o professor o detentor do conhecimento e não transformar, né, transferir isso para o estudante, sabe? Para que ele possa realmente pegar um celular, pegar um tablet, olhar, e ele tirar suas conclusões, né, e depois discutir isso com o professor, não o professor, né, dando aula. Então, como já tem essa questão, assim, de muitos terem a resistência, né, ainda, a gente vê, especialmente
Eu falo mais daquilo que eu tenho de conhecimento nas escolas do ensino fundamental e médio, assim. Eu acho que você foi num público específico que está trazendo uma nova conotação, entendeu? Eu não vi trabalhos ainda com esse público. Então, eu acho que isso caberia uma discussão, sabe? Dizendo, olha, apesar de eles serem mais velhos, apesar de alguns ali falaram que não tinham muita habilidade com a tecnologia, mas muitos, né, foi 70%, deixa eu ver aqui, 70%, 73% se falou que ele apontou que ajuda na hora de estudar, e esclareceu as dúvidas deles, né? Às vezes eles tiram entre eles, e isso é bem importante, né? Então, e os autores que você trouxe falam da mesma coisa, né? Na mesma situação, eles discutiram isso, eles viram, o público deles era menor, né, nos estudos ali, o número de questões que eles aplicaram, inclusive, foi menor, né, mas eles também apontaram a mesma relevância que você trouxe no seu trabalho. Então, acho que faltou um pouco desse fechamento, sabe, final, com os autores que você apresentou na sua revisão. Então, acho que também incluiria né, a mesma sugestão do professor Marina, eu faria esse fechamento final usando o estado da arte todo que tu trouxe muito bem, né, elaborado no início ali do teu trabalho. Então, fica essa sugestão, acho, como para dar, sabe, assim, aquele gostinho final, nossa, realmente, então, né, essa tecnologia que foi desenvolvida, né, que é tão importante, que o mundo hoje está tecnológico, né, a gente tem que proporcionar para qualquer faixa etária, né, você tem que trazer esse conhecimento mais apurado, e sem dúvida são materiais que têm muita qualidade. Eu acho que esse fechamento é bastante importante. E no mais, assim, eu queria agora fazer uma pergunta, eu acho que muitos dos apontamentos já foram feitos, né? Eu queria só fazer a pergunta do porquê a escolha deste público em específico, porque a gente sempre vai para a escola, né, para o ensino fundamental e médio, então eu queria saber por que a Letícia quis, né, trabalhar com o pessoal do EJA. Então, desde que eu comecei a trabalhar com educação de jovens e adultos, né, tanto no SEJA mesmo, quanto no sistema prisional, que também tem educação de jovens e adultos no sistema prisional, que daí já é uma outra realidade, então eu já vivi essa realidade também, eu percebo o quanto eles são, assim, meio que deixados de lado. Não tem material, eles não possuem livro didático, as formações pedagógicas do início do ano e do meio do ano não tem nada direcionado à educação de jovens e adultos. Então, assim, ó, eles são bem, não sei se é a palavra adequada, mas são bem marginalizados em questão de educação. É como se é como se eles não estivessem lá para aprender. É como se eles estivessem lá só para pegar o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, acha que ir dar aula na educação de jovens e adultos é fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, que está tudo certo. E desde que eu comecei a lecionar, né, eu me apaixonei pela educação de jovens e adultos, não fico longe, cada turma tem a sua particularidade, cada turma conquista o coração da gente de uma forma. Então, eu pensei, né, por que não? Por que não buscar, né, trazer uma tecnologia, fazer alguma coisa diferente com esse público que deixa as famílias em casa, né? Muitas vezes principalmente o pessoal mais velho, né, comenta os motivos de terem saído da escola ou porque tinham que trabalhar, as meninas porque engravidaram cedo, porque tinha que ajudar o marido em casa. Então, assim, as histórias que eles contam, né, me motivaram a tentar fazer alguma coisa diferente por eles e para eles. Aí, por isso que eu decidi optar pela educação de jovens e adultos. Não sei se ficou claro. Com certeza, Letícia. Olha, essa tua alegria, assim, que a gente vê, eu tô aqui no vídeo, mas dá para ver que seu olho brilha aqui, né? Tu és motivada mesmo. É o que a gente precisa. Feliz daqueles que têm você como professora. Já ganhei meu dia de ouvir tua justificativa do porquê, né? Foi trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, é esse tipo de brilho no olho, de vontade de fazer acontecer que a gente precisa hoje, né? Essa motivação
talvez está faltando para muitos professores, né? A gente acaba sendo engolido por tantas coisas, né, no dia a dia, que a gente acaba esquecendo o nosso papel principal, que é de não só ir motivado para a sala, mas de motivar aqueles com quem a gente vai trabalhar. E só assim que a gente faz a educação acontecer. Então, só tenho que parabenizar, né, especialmente até pela escolha do público que você escolheu e que continue, né, com essa vontade toda e essa motivação que você tem para fazer o diferente nas escolas, tá? Parabéns, e por aqui encerro também a minha participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Josete, sempre parceira, né, nas nossas defesas. A professora Josete fez uma colocação bastante importante, que é a parte de fechamento. Faltam as contribuições, né, a parte de revisão tempo verbal, que a gente já tinha detectado, né, então, no andar aí a gente não conseguiu fazer tudo. Mas agora a Letícia pode sentar e, com calma, né, fazer essas alterações sugeridas, bastante relevantes. Então, agradeço a professora Josete, tá, pelas contribuições. Como falei para o senhor Marino, ficou gravado, então nós vamos voltar, rever todos os itens que você comentou e tentar atendê-las. Tá bom? Muito obrigada. Então, agora eu repasso a palavra para o professor Giovanni, que também vai fazer as suas considerações. Muito obrigada, professor Giovanni, por ter aceitado o convite prontamente. Obrigado, professora Eliane, obrigado, Letícia, pelo convite. Aí é uma satisfação muito grande estar participando desse momento, cumprimentar nossos colegas, o professor Alexandre Marino, professora Josete, nossa vice-diretora, professor Bernardo, nosso colega aqui do campus. Então, eu acho que é uma satisfação, né, nesse momento de final de trabalho, né? Então, Letícia, minhas contribuições é mais ou menos só no sentido de deixar o teu trabalho melhor do que ele já está, né? Eu acho que, do ponto de vista formal, o teu trabalho cumpre os requisitos de uma dissertação estrito sensu, né? Tem uma fundamentação teórica, tem uma proposta de pesquisa, apresenta uma análise, apresenta resultados e tem uma contribuição social muito forte. Então, eu acho que, do ponto de vista formal, a tua dissertação está adequada para os requisitos do título de mestre. Do ponto de vista da pesquisa em si, do texto, é mais ou menos acompanhar o que os professores, né, a banca sugeriu, né? Uma revisão formal, uma revisão metodológica, uma revisão de ABNT, ortográfica, gramatical, porque o teu texto ele vai ficar disponível no repositório, né, para consulta, né? As minhas contribuições aqui no sentido de só pincelar algumas coisas, e até para depois tu encaminhar para pesquisas futuras também, para reflexões e também para a tua carreira, né, e até para um possível doutorado, né. Bom, rapidamente, eu acho, né, como sugestão para um trabalho futuro, tu colocou na introdução, na linha número 4, né, falta de professores de física e química. Por que faltam professores, né? Então, essa é uma discussão, né? Por que faltam professores de física e química? Porque o brasileiro não gosta de física e química, nós não temos professores. Não, é uma questão estrutural, né? De valorização da licenciatura, né? Então, muitas vezes, essas áreas, o professor é visto mais como um bico, né? Um ACT, um habilitado, né? Então, um grande problema no Brasil é que o licenciado, né? Ele não é valorizado. Isso no momento que você colocar uma remuneração, uma valorização adequada, você vai ter professores de altíssimo nível, né? Na Coreia do Sul, o maior salário não é de juiz, promotor, de... Coitado, professor universitário, nem vamos citar, né? Não vamos... Na Coreia do Sul, o maior salário é de professor da educação básica. Ganha mais que juiz, que promotor, que médico, né? Então, por quê? Porque é uma sociedade que valoriza a educação básica como fundamental para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, por que falta professor de física e química? Então, essas são as questões estruturais
da valorização da docência no Brasil, né? Que eu acho que você poderia ter discutido um pouquinho, mas fica para um trabalho trabalho futuro. Tu colocasse no teu título a questão de... O teu trabalho é o desenvolvimento de uma proposta metodológica, de aplicação de uma tecnologia e verificar a usabilidade, porque, veja bem, a discussão de ensino-aprendizagem é uma discussão muito profunda. Você discutir o que é ensinar, o que é aprender, e se a pessoa realmente, e se o professor ensinou de forma adequada, e se o aluno aprendeu de forma adequada, é uma discussão que os teóricos da educação vêm discutindo isso desde Sócrates, né? Então, eu não sei se o teu trabalho ele dá conta de avaliar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o teu trabalho, ele é um trabalho da aplicação de uma ferramenta, do desenvolvimento de uma ferramenta, e verificação da apropriação da contribuição dessa ferramenta num determinado segmento de ensino, né? Então, eu acho que essa questão de avaliar o processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo mais amplo e mais complexo, né? A formação do professor de física também, ali que tu coloca na tua introdução, ela também, aí o professor Bernardo, né, o nosso departamento, a nossa coordenadoria de físico-química, né, tem ali o seu mestrado profissional em ensino de física, sabe o que é essa questão da formação do professor de física, né. Então, também é uma questão, num trabalho futuro, no doutorado, discutir, né, o que é a formação do professor de física no Brasil, né. Na contextualização, tu coloca a primeira frase sobre a questão da primeira escola no Brasil, que é a questão dos jesuítas no Brasil, né. Então, isso aqui já é um primeiro sinal da nossa condição estrutural, da avaliação do nosso sistema educacional, né. O sistema educacional do Brasil, ele começa com... Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Os jesuítas, os portugueses eram dominados pela elite jesuítica, né? Além da elite portuguesa lá. E eles que trouxeram... Os jesuítas vieram para o Brasil por uma função de catequização, né? Eles não vieram para uma função de ensino. Eles vieram para catequizar os brasileiros, né? E não havia uma preocupação com uma escola pública, né? O método jesuítico de avaliação da aprendizagem era muito simples. Ou você seguia os dogmas e a ordem e a disciplina católica, ou você era expulso. Não tinha reprovação, né? A reprovação vai vir com um sistema positivista a partir da proclamação da República, né? A elite brasileira que foi estudar na Europa se deparou com o iluminismo, com a Revolução Francesa, e quiseram trazer para o Brasil a educação positivista, né, baseada lá no método cartesiano, em todas as ciências, onde que surge, né, a física, a química, né, a ciência newtoniana, que quisiam trazer para o Brasil, que o Brasil estava nas trevas, né? As escolas no Brasil eram simplesmente com essa função de catequização. A elite portuguesa que fugiu em 1808, graças a Napoleão, né? Graças a Napoleão, o Brasil deve a sua primeira faculdade, porque daí expulsou o Dom João VI de Portugal, o Dom João VI teve que trazer toda a elite portuguesa para o Brasil, eles não sabiam quando que Napoleão ia abandonar Portugal, e aí a elite portuguesa teve que fundar as primeiras faculdades de medicina e direito na Bahia, depois no Rio de Janeiro, para os filhos de portugueses da corte portuguesa, né? Dizem que Dom João VI trouxe um navio somente de livros da Biblioteca Real Portuguesa de Lisboa, né? Então, graças a Napoleão, que expulsou Dom João VI, que a gente deve a nossa primeira faculdade no Brasil. Mas ainda é uma faculdade, né? Portugal é um dos países mais atrasados do século XIX, né? Do século XVIII, na Europa. Enquanto que França, Inglaterra já viviam lá todo o desenvolvimento do iluminismo, do renascimento italiano, Portugal ainda estava lá nas trevas, e essas trevas vieram para o Brasil.
Então, a nossa questão da nossa qualidade de ensino, realmente, ela só vai, como tu colocou muito bem, ela só vai melhorar a partir da década de 40, 50, né, que a gente vai ter que ter. Então, por isso que a gente tem toda uma questão da qualidade da educação, da formação de professores, e principalmente nessa área tecnológica, né? Bom, então eu acho que essa questão da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, eu tiraria do teu objetivo geral, tá? Eu acho que você desenvolveu uma ferramenta, e essa ferramenta, ela foi aplicada uma ferramenta do ensino de física, né? No EJA, né? Bom, eu senti falta, para o leitor que vai pegar o teu trabalho pela primeira vez, qual é a diferença da realidade aumentada para realidade virtual, realidade estendida e realidade mista? Tu colocou ali uma frase, né? Tu colocou um parágrafo, mas eu acho que para o leitor o leitor que não tem essa função tecnológica, o que não precisa ser um tratado, né? Pode ser até uma tabela, tu colocasse ali algumas questões que distinguindo, tu colocou na página 25, um parágrafo distinguindo realidade aumentada e realidade virtual. Mas o que é a diferença com realidade mista e realidade estendida, né? Ou outros tipos de tecnologias? Então, só para o leitor ter essa distinção. É uma sugestão, tá, ô Letícia? Depois tu vai verificar se tu tens tempo, né, de colocar isso, ou também fica para um doutorado. Acho que a professora Josete, ela colocou uma coisa muito importante. Tu tinha que ter valorizado muito mais o que é o EJA, qual a função social do EJA, o que é o público do EJA. Porque é muito comum a gente ter muito trabalho, né, como tu colocou ali na tua revisão sistemática, trabalhos voltados para... E a professora Eliane, né, já trabalhou bastante com isso, para a educação básica. Mas eu acho que o EJA, ele é um público que tu mereceria dar um destaque. Quantos alunos têm matriculados no EJA? Como que funciona? Qual que é a função social? E a importância do EJA, o contexto do aluno do EJA. Eu acho que talvez destacar isso, porque é um projeto social. Domingo, né, no Fantástico, até teve uma denúncia, né, de que as prefeituras estavam fraudando as matrículas no EJA para receber dinheiro. Então, eu acho que valoriza o teu trabalho e o público do EJA. Ele dá um contexto. Então, aqui no título do teu trabalho, eu tiraria o ensino-aprendizagem e deixaria desenvolvimento de ferramentas de realidade aumentadas no ensino de física na educação de jovens e adultos. Eu acho que é a originalidade do teu trabalho. Tu citou agora nessa fala, na tua fala final aí, na resposta da professora Josete, a questão do ensino no sistema prisional. Essa área é uma área que tem verbas, que tem o professor Marino, que está aí, que trabalha muito com essa questão, com os ministérios. O sistema prisional é de uma invisibilidade incrível. Eu acho que um trabalho de doutorado voltado para desenvolvimento de artefatos, de ferramentas para o ensino no sistema prisional é uma coisa assim que você recebe verbas de vários ministérios, tanto do Ministério da Ciência, da Secretaria de Estado, porque é de uma invisibilidade total, da mesma forma que no EJA, né? Mas o sistema prisional, o Brasil é o 7º país do mundo em população total e o 4º país em população prisional, né? Então, no mundo, nós temos a 4º maior número de pessoas encarceradas, né? E sendo que nós somos a 7ª população, ou seja, tem mais pessoas encarceradas proporcionalmente do que os outros países. Então, eu acho, sim, que um encaminhamento para uma dissertação de doutorado
um financiamento, teria tranquilamente um financiamento dos órgãos dos sistemas de segurança, sistema prisional, Ministério de Direitos Humanos, porque falta bastante, ainda mais com essa tua experiência, além do EJA também. Eu considero que o EJA também é um foco muito forte, um público que a gente pode atender, e que a tecnologia tem um papel importantíssimo. A tecnologia, ela tem uma dupla face, né? Hoje a gente discute muito a utilização de plataformas digitais de uma maneira negativa, influenciada pelas redes sociais e pelas big techs, né? Mas a professora Eliane, que trabalha aí com MASC, com plataformas para a educação pública, as plataformas digitais, principalmente utilizando aplicativos, permite que as pessoas tenham acesso à educação e inclusão educacional. Então, eu acho que é um trabalho bastante forte. Mas então, Letícia, seria isso. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela proposta. Eu acho que as contribuições do professor Marino, da professora Josete, né, no sentido de uma revisão agora de formatação, a BNT, ortográfica, gramatical, e ficar com essa ideia de valorizar a originalidade do teu trabalho em um segmento que tem uma invisibilidade, né? E ele tem uma altíssima contribuição à sociedade, que é a educação de jovens e adultos. Então, eu só tenho a agradecer o convite, aprendi muito com o teu trabalho aqui, e espero que você continue voltado nessa área de tecnologias educacionais, e principalmente voltado a esses segmentos vulneráveis da nossa sociedade. Eu acho que essa é a função de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Além do desenvolvimento econômico, social, a transformação social. Eu acho que essa é a função do nosso trabalho. Obrigado, professora, obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Obrigado, professor Giovanni, pelas considerações. Acho que a Letícia pode colocar em trabalhos futuros, né, para a gente desenvolver. A Letícia também vai participar de um projeto agora voltado para as mulheres, e acho que talvez o público do EJA e do sistema dos presídios seja interessante capacitar essas mulheres, utilizando também a realidade aumentada. Então, a possibilidade aí dela continuar desenvolvendo o projeto dentro de um outro projeto, né? Que ela praticamente já está como bolsista, né, Letícia, e vai continuar as suas ações. Então, é isso aí. Muito obrigado, professor Giovanni, novamente, né, parceiro nas nossas bancas e sempre fazendo ótimas considerações. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra ao professor Bernardo, que acompanhou todo o processo de desenvolvimento, né, reunião por reunião, semana por semana, né, junto com a Letícia, para que realmente conseguisse construir esse kit e que realmente conseguisse ser aplicado depois para que tivesse essa dissertação. Então, foi uma pessoa fundamental no processo, né, ele é especialista na área de física, então o conhecimento dele foi fundamental para que realmente a gente conseguisse criar o kit de idade aumentada nas escolas. Então, passo a palavra para o professor Bernardo. Obrigado, professora. Obrigado, colegas da banca, pelas considerações, né? E já parabenizar a Letícia pelo trabalho. E também não esqueci de agradecer, né, sempre o convite da professora Eliane e também da Letícia, né, para poder ter essa oportunidade ímpar de trabalhar, sobretudo no desenvolvimento do kit, que nós trabalhamos mais ativamente, né, em contato. De fato, foram inúmeras reuniões, né, dificuldades, tínhamos o conceito bem trabalhado, colocar isso, né, em modelos foi muitas vezes aí um quebra-cabeça bastante complicado, né,
mas também tínhamos aí uma estrutura do Labtech que permitia a gente, né, muitas vezes lançar ideias bastante difíceis, né, para os bolsistas e eles quebrarem a cabeça de uma semana para outra, e questão de tempo o trabalho acabou ficando bastante alinhado com o que nós queríamos, né? E destaco também o papel da Letícia, né, como professora de física, licenciada em física no nosso IFSC de Araranguá, também aí como uma excelente profissional, né, e que ajudou muito nessa questão do conteúdo, né? E essencialmente são essas as colocações que eu queria dar, né, até porque eu acompanhei o trabalho, né, menos nessa parte de aplicação, mais nessa parte de desenvolvimento, e fazendo um coro que o professor Giovanni colocou, e um pouco mais, se a gente pensar assim, os temas da dissertação da Letícia, são temas assim que são vastos, né, alguns com uma importância social muito grande. Então, só se a gente já pensar a questão do ensino de física no Brasil, nossa, já seria uma das teses do nosso mestrado profissional ali, essa questão do ensino de física, né, ensino de ciências, de uma maneira geral, uma questão muito delicada no Brasil, e a Letícia vive isso no dia a dia dela, né, e sabe como é que é. Realidade aumentada, ela vem aqui, claro, como um recurso tecnológico aí muito, né, inovador, importante, né, e que promete enriquecer bastante o ensino de física, o ensino de ciências, né? E se a gente pensar os temas, né, ensino de física, realidade aumentada, e pensar outros, seja, né, ensino prisional, nossa, nós realmente é abrindo picada, né, literalmente, né, nesses temas sociais bastante delicados, em que tem aí realmente um desconhecido pela frente, né, quando a gente acaba conectando todas essas coisas. Por si só, cada um desses elementos isolados já tem uma importância social enorme e são muito pouco explorados no Brasil, né, e a Letícia conseguiu colocar tudo isso numa dissertação, né, junto com um recurso fantástico que é a realidade aumentada, e que eu não canso de agradecer à professora Eliane de ter me permitido, não só no kit de física, mas no kit de astronomia também, ter entrado nesse mundo, e eu, assim, eu sou muito agradecido, porque foi um trabalho fantástico, assim, para mim, inesquecível, e me marcou, me marca ainda, né, porque eu ainda faço bastante propaganda dos kits, sobretudo de kit de física e astronomia. E então, assim, agradecer e parabenizar a Letícia por ter tocado nesses temas, né, bastante delicados, que eu acabei de citar aqui, e parabenizar, né, Letícia, a dissertação aí, acompanhei de perto, né, seja de problemas técnicos que nós tivemos e problemas particulares também que passamos, né, e, de novo, agradecer a professora Eliane, as considerações da banca, e, como ela falou, tudo está registrado, e na sequência eu tenho certeza que a Letícia vai aprimorar de maneira rápida e bastante eficaz, né, e bastante contemplando, assim, boa parte daquilo que foi colocado, né. E o próximo passo, que é aquela pergunta final que todo mundo faz, né, do último da banca, que nesse caso eu não sou da banca, faz quais são as perspectivas, né, o que pensa, né, do futuro, né. Ela já colocou um doutorado ali, né, e imagino que vai continuar também nessa área da SEJA e do ensino prisional, Letícia? Sim, pretendo. Se vocês acham que o SEJA, né, depois do que eu comentei aqui, é invisível, vocês não têm noção do quanto é o sistema prisional. O quanto de preconceito, né, tem em torno disso. Preconceito até dos próprios agentes, né, porque tem todo um procedimento para a gente poder entrar dentro da sala de aula. E me desculpem pela palavra aqui, mas a gente chega lá, eu vim dar aula de física para os alunos, eles dizem, não são alunos, são vagabundos, o que esses vagabundos querem aprender, não querem com aula?
Então, assim, é uma realidade totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado. Foi, assim, um momento, para mim, também de desconstrução e reconstrução até dos meus próprios pensamentos e preconceitos, né, que eu tinha. Então, a educação de jovens e adultos, para mim, hoje, é mais importante do que a educação básica, né? Porque é um resgate daquela pessoa que não pôde estudar no tempo certo, mas que tem o sonho de concluir o ensino médio, de fazer um curso técnico. Muitos deles têm essa vontade. Muitos deles são empresários, são profissionais bem-sucedidos, têm a prática, mas não tem a teoria. Então, é isso que eu busco trazer para eles, né, nas aulas de física, sempre tentar fazer algo bem desconstruído, bem interessante, trazer o cotidiano, aproximar eles, né, dessa área que amedronta, né, tanta gente. Perfeito, muito obrigado, Letícia. Eu devolvo a palavra à presidente da banca aqui, professora Eliane. Professor Muito obrigado. Bernardo, muito obrigado. Realmente o processo de desenvolvimento é trabalhoso, né? Ele acompanhou cada etapa. Quem está fora não consegue ter a noção que é toda semana, né? E a construção de cada card é um processo lento e que envolve várias pessoas, né? Desde os especialistas, as várias funções dentro da equipe. Então, obrigada novamente, Bernardo. Eu repasso a palavra, então, agora para o público, né? As demais pessoas que quiserem fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Só respondendo uma coisinha bem que acabei esquecendo. São 19 cards do kit de física. A Letícia até menciona isso ali no texto, mas ela, de fato, ela não coloca quais usou, que foi a parte do mecânico ondulatório, mas são 19 cards. Ok, então, só corrigindo, né, dentro do texto para 19. Ok. Bom, como não tivemos ninguém, né, alguma manifestação, deixa eu só fechar isso aqui. Agora eu convido a banca, então, eu mandei um link de uma outra sala, os demais participam, né, ficam nessa sala, juntamente com a Letícia, e eu e o professor Bernardo com a banca, a gente vai para outra sala, tá? E em breve, espero que a gente já retorne. Eu coloquei também nas mensagens aqui, só para a banca ter, se alguém quiser o link, e mandei também para o WhatsApp. Já voltamos. Oi, Letícia! Oi! E o coração? Eu acho que parou! Eu acho que parou de bater. Se saísse nota 1000, parabéns, parabéns. Ai, muito obrigada. Ai, eu tava muito nervosa, eu já tava com dor de barriga. Eu assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E nervosa, assim, não, respira. Aí eu tô com a voz meio ruim ainda por causa do resfriado. E assim, não, vai dar certo. Daí comecei a falar, daí foi ficando mais tranquilo, daí eu fui lembrando, porque a gente dá um branco, parece que nem é a gente que faz o trabalho. Aí eu imagino. Parece que assim, ai, eu não sei mais o que eu fiz. Daí, conforme vai falando, vai lembrando, assim, não, vou falar disso também. E daí foi dando certo, mas ai, que apurão. Que bom que tu falou isso, que a hora que eu for a minha banca, eu já vou ter essa tua fala em mente. Aí eu participei ontem hoje da tua e ontem da Tati, assim, foram 2 apresentações maravilhosas, temas que são muito pertinentes e, ao mesmo tempo, tão esquecidos pela nossa sociedade, né? Sim. São pessoas que são excluídas da nossa sociedade, né? Sim. E o trabalho de vocês veio para dar visibilidade para essas pessoas, né? Eu achei muito lindo. Eu sou apaixonada por essas pessoas que são, entre aspas, excluídas pela sociedade, né? Vocês estão de parabéns. Ai, obrigada.
Ah, não, quando eu, assim, eu entrei no mestrado, assim, por um acaso, né? Assim, desde o primeiro momento, eu sempre pensei educação de jovens e adultos, educação de jovens e adultos. A minha especialização que eu fiz no IFSC também fiz voltada para a educação de jovens e adultos, porque é um público muito esquecido, eles não têm material, eles não têm nada. A gente tem que ir para a sala de aula sem uma formação específica, sem saber o que aplicar, e daí a gente vai aprendendo na prática, né, que é uma turma muito diferente, alguns conseguem mais fácil, outros não, alguns não conseguem de jeito nenhum. Ontem à noite eu estava em aula com a educação de jovens e adultos, veio uma senhora, eu acho que próxima aos 70 anos. Ela assim, ai, professora, eu copio, mas eu não sei eu não sei o que tem que fazer, eu não consigo entender. Eu disse, não, vai copiando, vai participando, vai perguntando, e assim a gente tem que ter um olhar totalmente diferente, totalmente diferente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher, porque qualquer coisa eles já querem desistir, já não querem mais ir para a aula. Então, assim, é uma realidade bem diferente mesmo do que a gente está acostumado no ensino regular. Mas é tão gratificante. Eu sou fruto da educação de jovens e adultos. Que legal! Quando eu tinha idade escolar, morava muito no interior e os meus pais eram muito preocupados, assim, excesso de zelo. Então, eu não tive acesso à educação, ensino fundamental 1, 2, ao ensino médio. Então, quando eu casei, eu aproveitei e entrei no EJA. Fiz meu ensino fundamental e o médio tudo no EJA. Ali eu já entrei, já voltaram as bancas. Oh, que medo! Parabéns, professora Patrícia. Desculpa, professora Eliane e Giovanni, a todos vocês. Trabalho maravilhoso. Estava comentando agora com a Letícia. Que trabalho interessante. Trabalhar com essas pessoas que, entre aspas, são esquecidas da sociedade, né? Parabéns. Obrigada, Andréia. Sempre ativa, né? A Andréia também parceira nos projetos, já usou realidade aumentada, né? Para os deficientes da PAI, né, Andréia? Isso. Usei realidade aumentada e realidade virtual na educação especial na sala de AE. Tem alguns artigos publicados com esse tema. E Legal. Aí eu adaptei os materiais, né? E os alunos puderam utilizar eles e foi muito, muito gratificante. Legal. Mais uma aplicação aí do RA Escola, né? Sempre ver que os professores estão usando e está tendo sempre impactos positivos. Então, obrigada, André, pela consideração. Bom, a banca se reuniu, né, juntamente com o orientador também. A Letícia foi aprovada, então, parabéns. Parabéns, Letícia. A Letícia tem um prazo para fazer as alterações da banca, então, né, tudo que a banca sugeriu, ela vai rever e ver o que pode ser feito alterado. Então, nós vamos tentar atender todos os pedidos possíveis, dentro aí do prazo que a gente tem para entregar. Então, agradeço à banca, novamente, por ter aceitado o convite, pelas considerações, e parabéns também para a Letícia por finalizar mais um ciclo, né, e sucesso aí, né, que venha um doutorado, que venha novos projetos, e que dê tudo certo na sua vida profissional. Muito obrigada. Eu que agradeço todo mundo, gente, eu estou muito feliz. Não tem palavra para descrever esse momento. Parabéns, Letícia. Parabéns, Letícia. Parabéns, Letícia. Parabéns. Muito obrigada, gente. Vamos fazer uma captura de uma tela, pode ser? Deixa eu... Uma banca aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o meu destaque aqui, daí fica todo mundo pequenininho. Não. Eu tiro do print, que daí aparece todos vocês ali embaixo. Isso, por favor. Ok, acho que deu certo, né?
Bom, agradeço a participação de todos, desejo um excelente final de semana e um bom carnaval. Bom carnaval a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.